Abra sua Bíblia em Lucas 15. O editor vai gostar de novo, eu vou dar o título da palavra. E você vai dizer o título para a pessoa do seu lado. O título é o seguinte: não cause problemas para Deus. Diga a pessoa do seu lado. Agora eu vou pedir que você diga, eu vi uma irmã fazendo, pega o dedo em riste assim e fala, não cause problema para Deus, com ênfase assim. Lucas 15, o Senhor, ele conta 3 parábolas, né? E nós vamos ler a terceira. Só que quando começa a terceira, lá no versículo 11, eu vou ler na versão revista e atualizada, quando começa a terceira, ele começa dizendo assim, continuou. Depois eu vou explicar porque ele falou continuou. Mas ele diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa parábola, para um pouquinho aí, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu achava pródigo uma palavra bonita, parecia alguma coisa avançada, eu confundia com prodígio, eu acho. Eu lembro do menino prodígio, o Batman Robin eu via quando eu era criança, acho que eu confundia prodígio com pródigo, e pródigo não tem nada a ver. Se você for no dicionário, pródigo quer dizer gastador, esbanjador. E vamos continuar aqui, versículo 14, diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava
conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações nesses dias, porque a tua palavra é profunda e cada vez que olhamos, há coisas ainda para extrair, para cavar, para nos alimentarmos ainda ali, Pai. E nós queremos ser alimentados nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. Querido, quando um pregador está trazendo uma palavra, e mesmo muitos aqui têm essa experiência, seja na igreja, ou na sua casa, ou talvez no GR, deve vir sempre aquela... Vem no meu coração, pelo menos, e eu sinto isso em muitos pregadores. Como passar uma mensagem de modo que não pareça aqui uma religião. Porque eu te digo uma coisa, Deus é vivo. Amém? Ele é real. Ele não é, nós não estamos aqui por um compromisso social. Então, ponha isso no teu coração nesta manhã. Deixe isso bem no topo do coração. Porque há pessoas aqui em vários níveis de caminhada cristã. Talvez começando hoje, talvez começaram há um mês, talvez estejam aí há mais de 30 anos. Talvez a experiência seja diferente para cada um. Mas é importante que você saiba, essa palavra vai falar conosco nesta manhã. E é importante que saiba que não é por religião, não é uma palestra. É uma palavra viva que quando sai não volta vazia. Amém? Tendo dito isso, eu queria te dizer que quando eu li essa parábola pela primeira vez, eu achei estranho o finalzinho, estava tudo certo, a parábola poderia ter terminado lá em cima, né? E logo que festejaram, acabaria ali. Mas a parábola continua falando de um segundo irmão, do segundo irmão. E todo mundo aqui já ouviu, né? Muitas vezes eu queria extrair algo para nossas vidas nesta manhã. Essa é uma parábola muito conhecida e já ouvi muitas palavras abençoadas. Mas uma coisa que me chama atenção também, eu estava meditando nesse dia, e uma coisa que você tem quando vive muito. Eu já vivi 56 anos, vou completar 57 daqui a alguns dias. E quando a gente vive assim, você começa a olhar para trás e ver momentos da vida em que coisas que aconteceram aqui, aconteceram diante de ti, coisas que você mesmo fez, se comportou como esse segundo irmão, e eu vou dizer o que é. E pelo título que foi dado, vocês já imaginam. Aquele rapaz, ele causou um problema ali para o pai. O pai, ele deveria estar lá festejando com o outro filho, se alegrando, o que ele mais queria. E o pai, querido, pai e mãe não faz distinção entre filhos. Pelo menos não deveria, tá? O pai e mãe cristão, ou com a nossa fé atual, ou com o nosso entendimento espiritual atual, não faz. A gente vê ao longo da Bíblia vários casos em que mães ou pais, a Bíblia diz claramente que era o filho preferido, né? Jacó era o filho preferido
e não Esaú, e por aí vai, para a mãe. Né? Para o pai era o contrário. Não é verdade? Isaac preferia Esaú, mas a mãe preferia Jacó. Mas na nova aliança isso não existe mais. Por isso que é importante o curso, né, de criação de filhos que foi propagado aqui, é muito importante. Porque se isso existe, tem algo errado. Quando nós temos o Espírito de Deus, isso não... E porque é como Deus nos olha. Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de filhos. Mas, voltando ao texto, aquele pai estava muito feliz. E ele teve, de repente, que interromper aquela celebração para ir atender a um problema. E isso vale para a nossa vida espiritual e para a nossa vida natural. No natural, vai ser bem útil essa palavra agora que está chegando o Natal, né? Famílias se reunirem, né? Aquela noite, festa. Tudo pronto para alguém causar um problema, não é verdade? Ou não? Sempre tem um primo, né? Um cunhado. O importante é que não seja você, meu querido. Que não sejamos eu nem você. Porque o ser humano, ele é complicado. E nós vamos ver aqui que esse rapaz, ele tinha alguns problemas evidentes pelo texto. E nós vamos procurar trazer esses itens para nossas vidas, para evitar que nós causemos problemas. Sabe para quem? Para Deus. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Eu gosto de falar isso de vez em quando. Deus está preocupado nessa altura, o mundo está quase acabando aí. Ele está preocupado com os preparativos do Armagedon, sabe? Como é que Jesus vai vir, com que roupa vai vestir, já está nessa época aí lá. Ele vai se preocupar ele vai ter que parar tudo isso, às vezes, para vir aqui socorrer uma besteira que eu e você fizemos, que não estava nem profetizada. Estou brincando, né, gente? Isso é uma, como se diz? Uma brincadeira, né? Uma comparação para você entender o que pode estar acontecendo. Aquele pai, ele parou o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Ele estava se alegrando. Vocês já fizeram parte de um ambiente que tudo murcha. Está todo mundo feliz, aí daqui a pouco alguém fala uma palavra, o outro escala sobre aquela palavra, e aquilo vai escalando, e de repente aquele ambiente feliz murcha. E as pessoas ficam sem graças, os convidados ficam afetados. O título é Não Cause Problema para Deus, porque Deus é o primeiro a sofrer com esse problema. Quando eu falo sofrer, querido, entenda, não é que isso abala o Senhor, mas ele se entristece. Esse pai, pela tonalidade que ele fala com o filho, você percebe uma tristeza. Ele fala assim, então lhe respondeu o pai, meu filho. Você já até imagina, né? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Dá para perceber um peso, porque ele ama aquele filho também. Aquele filho, querido, estava perdido. Se você olhar duas parábolas, por que lá no começo ele fala continuou? Porque ele tinha contado duas parábolas antes. A parábola da dracma, da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. A parábola da dracma perdida eu não vou ler, é sobre alguma coisa perdida dentro de casa. A parábola da ovelha perdida é sobre uma perda fora de casa. A ovelha saiu do aprisco, se perdeu. A dracma se perdeu dentro de casa. E a continuação, a parábola do filho pródigo, era sobre duas pessoas. O filho pródigo perdido fora de casa, e sutilmente fala do filho, do segundo filho,
perdido dentro de casa. Não é esse o tema, mas ajuda a gente a se situar por que aquele finalzinho foi colocado na parábola. Porque essa não é a parábola do filho pródigo. Ela é a parábola de 2 filhos perdidos. Deveria se chamar assim. Ela está chamada errada. É um comentário, né, feito adicional, não é o nome que se dá na tua Bíblia não é inspirado. Foi o editor da Bíblia que colocou e acostumou-se a chamar assim. Mas é a parábola dos 2 filhos perdidos, um fora de casa, o outro dentro de casa. Isso sozinho dá uma pregação, dá um seminário até. Mas não é esse o objetivo aqui. A ideia aqui hoje é aprendermos como evitar se comportar como aquele rapaz, o segundo filho. Porque o primeiro filho é muito óbvio, assim, é muito gritante o comportamento dele, o outro é mais sutil. Eu acho que a gente não vai cair facilmente no primeiro erro. Primeiro que pouca gente aqui tem pai rico, né? Eu imagino. Ah lá, um levantou que tem. Pelo menos o Robson levantou ali que tem pai rico. Estou brincando. Mas é muito gritante o que o primeiro fez. O segundo não, foi algo bem sutil. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que aquele filho manifestou foi ingratidão. Ele não foi grato ao pai por aquilo que ele tinha. Ele estava num ambiente totalmente farto, com provisões, com amor, e ele não foi grato. E é interessante que cada item, quase qualquer item que eu for ler aqui, que eu vou passar, é interessante que ele vai ver o pai como um ingrato. Mas ele está sendo ingrato. Essa é uma das características quando temos esse coração do segundo filho. A gente atribui a Deus as coisas que nós estamos fazendo. Ele foi ingrato. Outra coisa que ele praticou ali com o pai foi injustiça. Se você reparar, algumas versões, o pai usa a palavra justo. Era justo que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Aquilo era correto. Ele diz aqui, era preciso que nos regozijássemos. Era justo, era adequado. E uma vez eu preguei aqui sobre Deus como referência. Ele é a referência de justiça. Ele é justo. Tudo que ele faz é justo. Porque ele é a justiça. Então não tem como. E aqui o pai desses 2 rapazes é uma figura do Pai Celestial aqui. Acho que eu não preciso deixar isso claro, né? Está representando aqui a Deus. Ou da maneira que Deus nos vê como filhos. Como Deus se alegra quando um filho é resgatado. Interessante que quando o funcionário lá, quando o segundo filho, pergunta para um dos criados ali, o que está acontecendo aí? Ele fala assim, o seu pai está alegre porque o recuperou com saúde. Ele tem uma visão limitada do que aconteceu. Não era com saúde que ele recuperou. Foi muito mais que isso. O pai diz que ele estava morto e reviveu. É diferente de eu encontrar alguém com saúde, recuperar alguém que esteve num ambiente insalubre e recuperá-lo com saúde. Era muito mais um milagre que o pai via. Era diferente do que os outros estavam vendo ali ao redor. Ele viu, ele recuperou ele com saúde. É como se ele tivesse ido a um congresso que muita gente pegou Covid e voltou, fez o teste e estava sem Covid. Não foi isso.
Ele foi metralhado, ele foi morto numa guerra e reviveu. Por isso era importante regozijar-se. Mas o filho, ele agiu de modo injusto com aquele pai. E ele achou que o pai estava sendo injusto com ele. Ele acusou o pai de ser injusto com ele. Não é justo. Esse teu filho gastou dinheiro com prostitutas, com meretrizes. Esbanjou o teu dinheiro. Ele acusou o pai de injustiça. Outra coisa que ele foi imaturo. Então nós já lemos, ele foi ingrato e acusou o pai de ingratidão. Ele foi injusto e acusou o pai de injustiça. Ele foi imaturo. Por que ele foi imaturo, querido? Qual era o motivo? Vamos supor que você tivesse esse pensamento, mas fosse um adulto. Você iria ficar de beicinho lá fora. Isso é uma criança que faz isso. Fica de beicinho lá fora. O pai tem que ir lá buscar o bebezinho. Uma atitude madura, ainda que incorreta, seria chegar lá e falar: pai, eu estou indignado com o que o senhor está fazendo, porque o senhor fez isso, isso e isso. A conversa seria no outro patamar, de adulto para adulto. Mas ele se portou completamente infantil. Quinta série, né? Quinta série total. Vou ficar lá fora, sabe? De beicinho, encostado numa árvore ali assim, cabisbaixo. Totalmente infantil. E acusou o pai também de ser imaturo, porque não entendeu o que o filho tinha feito. Ele desperdiçou o teu dinheiro. Você não tem maturidade para ver isso, não? Outra coisa foi que aquele filho teve uma falta completa de visão. Por quê? Porque o pai teve que explicar para ele: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Aquele filho, ele achava... Primeiramente, tem uma coisa sutil lá no começo. Se você olha na tua Bíblia, aí nos primeiros versículos dessa parábola, diz assim: ele lhes repartiu o bem. Outras versões falam: repartiu os bens entre eles. Concordam comigo? Eu queria passar o versículo que está na letra vermelha aqui, que Jesus fala com letra vermelha nessa Bíblia. Fica mais complicado. Mas diz claramente, no versículo 12, no versículo 12 ele diz, e ele lhes repartiu, no final do versículo 12, e ele lhes repartiu os haveres. O pai já tinha dado para aquele filho. Da mesma maneira que ele deu para aquele, ele devia ser muito dinheiro, porque demorou muito tempo para ele gastar tudo. Ele só gastou. Ele também tinha aquele dinheiro. Mas a visão dele, primeiramente a visão dele era limitada, porque o pai teve que explicar: tudo que é meu é teu. Não era só aquele dinheiro que estava com ele guardado. Tudo que o pai tinha era dele já. Mas parece que ele valorizava mais a presença dos amigos do que a presença do pai. A gente vai ver isso. Continuando, rapidamente. Falta de visão, ele não enxergava a situação corretamente. Outra coisa que ele tinha era uma falta de unidade com o pai. Ele não tinha unidade com o pai. Porque se ele tivesse unidade com o pai, primeiro ele se alegraria com as coisas com as quais o pai se alegra. Segundo, ele estaria junto do pai na hora que o filho chegou, ou estaria ciente das notícias que o pai... Parece que o pai ele era já separado dos filhos, completamente. Ele não conseguia... Parece que ele valorizava mais o relacionamento com os amigos do que com o pai.
Não há problema ter relacionamento com os amigos. Mas o relacionamento com o pai é algo valioso, querido. É algo que deve estar. Se ele tivesse relacionamento, ele teria essa mesma visão que o pai tem. Ele teria o mesmo entendimento. Ele já teria descoberto que tudo que o pai tem é dele também. Ele não sabia. Enquanto a gente está descrevendo esses itens aqui, começa a trazer para o teu coração, na vida espiritual, do nosso relacionamento com o pai. Outra coisa importante, ele não tinha unidade com o irmão. Porque da maneira que ele falou, veio este teu filho e desperdiçou os bens. Parece quando o filho apronta e o marido fala para a mãe, ó, teu filho fez aquilo ali. A mãe geralmente fala primeiro, né? Ó, teu filho o que fez aí, ó. Mas ali é uma brincadeira, né? Na maioria dos casos. Mas ele não tinha unidade com o irmão. Ele não tinha nem amor assim, pelo irmão. Era uma pessoa muito problemática. Eu lembro quando, algumas vezes, que eu soube pelos outros, logo que eu passei na faculdade, passei numa faculdade difícil, e meu irmão se alegrou. Eu soube, né? Estava longe, estava para cá. E eu soube que o meu irmão se alegrava, o meu irmão físico, né? Natural. Se alegrou muito quando soube. Então, eu também me alegro, né, com as vitórias dele. Então, entenda, ele não tinha unidade com o irmão. Isso fala para nós de termos unidade com nossos irmãos. De nos alegrarmos com as coisas que acontecem com nossos irmãos. Novamente, só esse tópico daria uma pregação sobre inveja, sobre ressentimento, sobre falta de unidade. Há tanta coisa aqui, querida. Você precisa chegar em casa, ler e meditar nisso. Outra coisa que tinha aquele rapaz era a falta de ousadia. Ele já era rico, ele já tinha, tudo que o pai tinha era dele também. Era só chegar no pai, eu vou pegar um novilho aqui. Aliás, novilho cevado, querido, não é novilho que eles encheram de cerveja, não, tá? Era um novilho gordo, que eles engordavam de modo especial e guardavam para uma comemoração especial. Mas ele poderia, sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter separado o próprio novilho cevado dele. Não precisa ter um só. Ele podia ter pego um novilho e, pai, eu vou engordar isso aqui para comer com meus amigos daqui a 9 meses, daqui a 10 meses, daqui a 1 ano. Ele era dono também. E tudo que o pai tinha era dele. O pai ia se objetar? Não. Causar objeção alguma? Não. Ele deixou claro aqui tudo. O que o pai quis dizer é o seguinte: filho, se você quer matar um novilho com os teus amigos, por que você não fez isso? Já? Por que já não fez isso? É só fazer. Ousadia. Ele não entendia o que ele tinha de poder. Será que nós entendemos o poder que o Pai nos dá nessa terra? E vivemos também como alguém sem poder? Outra coisa que a gente percebe, ele trabalhava muito, passava pouco tempo com o pai. Ele estava, a festa já estava rolando, veja bem. O filho chegou à algazarra, mataram um novilho, limparam, prepararam. Entre a hora que ele chegou e a hora que o novilho já estava assando e a festa rolando, e o boi no rolete também rolando, entre esses momentos foram muitas horas. O filho estava no campo, deve ter chegado tarde. Talvez ele só chegava para dormir, não ia conversar com o pai. É o que eu imagino. Ele não tinha um equilíbrio entre estar com o pai. Ele não separava aquele tempo para estar com o pai. Se dedicava só às coisas naturais. Nada errado com o trabalho, querido. Mas você tem que ter a separação, a divisão do tempo equilibrada
entre a vida natural e a vida com o Pai, a vida espiritual. Outra característica, ele já era rico e agia como pobre. Está dentro do que eu já falei. Ele já era próspero, ele já era rico. Mas ele se comportava como um pobre. Será que ele, como sendo co-herdeiro, era requerido dele ser o último a sair de lá do trabalho? Ou ele estava trabalhando muito? Será que ele já não era para estar ali aprendendo a como... Porque no futuro ele herdaria aquilo, aprendendo a supervisionar, aprendendo Não, ele parece que ele estava envolvido numa coisa que já não era mais para ele estar fazendo. Ele já devia estar de volta. Se o pai já não estava mais no campo, talvez ele também já devesse estar cumprido com as obrigações, delegado tarefas, estado de volta para estar com o pai. Ele agia como um dos trabalhadores, mas ele era filho. O filho não precisa de autorização para estar diante do pai, ele mete o pé na porta e entra. Eu sei disso, querido, que às vezes eu estou bastante atarefado, mas se um filho meu precisar de ajuda, eu vou parar o que eu estou fazendo, a reunião que eu tiver. O que eu estiver fazendo, eu vou parar. Nada é mais importante que a minha família. Isso eu tenho muito claro dentro de mim. A minha família é o termômetro. Se eu estou exagerando no trabalho ou não, por exemplo. Ou se eu estou... A minha vida espiritual é o termômetro, se eu estou gastando pouco tempo com Deus. Né? Passando pouco tempo com Deus. A gente sempre acha que precisa passar mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você perceber que você não está bem espiritualmente ou que a tua família não está bem, o que você faz? A prioridade, né? Qual é a tua prioridade? Primeiro Deus. Eu aprendi quando eu era novo convertido. Você tem que estar bem com Deus primeiro. Depois com a tua família, segundo lugar. Terceiro lugar, com a tua vida profissional. Quarto lugar, a tua vida ministerial. Quinto lugar, o mundo. Você só vai evangelizar o mundo se você estiver bem nas 4 coisas anteriores, porque é uma sequência. Não adianta você querer inverter a ordem disso. E é isso que a gente vê aqui. Uma pessoa que não estava bem logo no primeiro item com o pai. Não estava bem com a família, porque ele nem amava o seu irmão. Não estava bem profissionalmente, porque ele estava desequilibrado no trabalho. Ficava até tarde trabalhando quando devia estar com o pai. Ministerialmente, é muito confundido aqui com o próprio trabalho dele. E também não se encaixa bem aqui o último item na história. Mas nós vemos uma pessoa que nos 3 primeiros está mal. Como é que ele vai estar bem nos outros 2 últimos? Isso eu aprendi quando eu era recém-convertido. Entenda que quando a gente age dessas maneiras, ingratidão, injustiça, imaturidade, falta de visão, falta de unidade com o pai, falta de unidade com os irmãos, falta de ousadia, desequilíbrio entre o tempo natural e o tempo com o pai. Quando a gente age dessas maneiras, nós vamos causar problemas para Deus. E também não entendendo todo o poder que temos, sendo rico e agindo como pobre. E quando eu falo problemas, querido, é problema sim, porque eu lembro como Paulo ficou frustrado quando escreveu uma igreja e falou: vocês já deveriam estar aí comendo feijoada. Estão comendo, tem que beber leite ainda, tem que dar leite para vocês. Paulo está falando o seguinte: olha, temos que correr, você está segurando as coisas. Isso é um problema. Porque, lembre bem, aquele filho não causou só problemas para o pai natural dele naquela festa.
Ele causou problema também para os convidados da festa. E problema para o seu irmão. Quando falo problema, murchou aquela alegria, foi embora um pouco. E nós, quando causamos problemas para Deus, causamos problemas também para nossos irmãos, para nossa família, para os nossos naturais ao redor. Querido, o que Jesus disse foi: no mundo, qual o verbo? No mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo trareis aflições. Que é o que nós temos feito muitas vezes. Nós temos trazido as aflições. Sabe, eu estou falando isso porque nos anos recentes, décadas recentes, eu percebia como que parar um pouco e contar até 10 e ouvir o Espírito Santo ajuda a gente a não cometer isso que ele fez aqui. Se ele para um pouco, ele ia perceber tudo aquilo que o pai disse para ele. Ele poderia ter chegado no pai e falado: pai, eu fiquei um pouco chateado ali, porque mas eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu fiquei um pouco chateado, porque eu vi uma alegria com uma pessoa que gastou. Aí o pai ia sentar com ele e explicar: filho, eu me alegrei porque ele estava morto. O teu irmão, que você também ama, estava morto e reviveu. Ia haver um diálogo, ele ia entender, mas ele preferiu agir como um menino da 5ª série. Completamente perdido dentro de casa. Ele não estava com a visão correta. Então, querido, aqueles 5 minutos antes de se exaltar numa discussão, 5 segundos, nem minutos, você não tem minutos, tem segundos. Eu lembro uma vez que a gente estava no ônibus voltando de um encontro, e eu sempre falei alto, né? Não sei se perceberam. Já perceberam? Eu estava falando alto ali, eu estava maravilhado, eu tinha sido batizado no Espírito em janeiro de 1987, eu acho. Tinha sido batizado no Espírito no encontro que eu estava vindo, os irmãos ali sentados no banco, era um ônibus comercial, não era um ônibus fretado, e uma mulher reclamou do barulho. Eu virei para ela e falei assim: você me desculpe, eu estava cheio do Espírito, né? Não sei se eu faria isso hoje tão facilmente. Isso é triste às vezes, né? Você tem que admitir que às vezes você tem que aprender com o teu eu do passado. Eu virei e falei: me desculpe, a gente aqui estava se alegrando, assim, não sei o quê, mas eu vou falar mais baixo. Ela ficou completamente desconcertada, ela não esperava aquela reação. Ela já bateu esperando eu levar de volta, esperando, né, com um soco ainda maior na mão, esperando ali. Mas ela ficou tão desconcertada, ela começou a tratar bem. Começamos a manter um diálogo ali, o grupo com a pessoa. Entende? Assim, às vezes você quebra a pessoa. Eu parei para pensar. Eu não quis, assim, tomar uma atitude imatura. Eu lembro quando eu emprestei minha Brasília, eu era solteiro, para a igreja, e quando eu voltei de um encontro de músicos, onde a gente tinha falado só de louvor e adoração, passamos em Lorena para deixar... A minha Brasília era usada para ir para Lorena, que tinha uma igreja nascendo ali em Lorena, e o pessoal de São José pegou a minha Brasília e ia para Lorena, eu emprestava com amor. Quando a gente foi devolver o irmão em Lorena, que estava de carona com a gente no carro, vindo lá do Rio de Janeiro, de um encontro de músicos, louvor, adoração, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, é o único que é digno de receber a honra. Aí eu paro em frente, nós passamos em frente ao portão do irmão que a gente ia deixar em Lorena. A gente passou do portão, né? Aí o rapaz falou para mim assim: ô Paulo, parece que eu vi a tua Brasília toda incendiada ali na garagem dele. Eu falei: o quê? Eu estava esperando a minha mãe chegar com meu irmão do Rio, eles iam se mudar para São José, e o meu sonho era passar
levá-los para conhecer os arredores de carro. Eu tinha comprado meu carro há 1 ano. Aí a gente estava correndo para chegar, que ia montar o som, eu ia dirigir louvor. Aí eu cheguei assim em frente ao portão, olhei. Era o meu carro. Eu só reconheci por causa da placa, cara. Porque de branco a Brasília ficou preta. E a placa ainda dava para ler. MF 1047, a placa. Eu guardo esses números. Para quê eu não sei, mas eu guardo. Era a placa do carro. E eu voltei de um encontro abençoado, eu podia ter explodido ali, eu podia ter, com direito. Eu podia ter corrido. Aí eu entrei no carro, fui orando. Vamos embora para São José. A gente tem que... Eu só falei assim, vamos embora, a gente tem um culto para dirigir lá. Aí eu sentei no carro, fui pensando. Eu não estava dirigindo. Minha mente, aí eu fui pensando, assim, Deus foi tratando comigo. Aí, de repente, me veio minha preocupação. Meu Deus, o Cláudio, já falecido, irmão, pastor Cláudio, ele deve estar tão preocupado como vai me contar essa história. Eu preciso, naquela época não tinha celular, WhatsApp, era sinal de fumaça e telefone linha fixa, era só o que tinha. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, querido, eu fui correndo, peguei uma ficha telefônica, fui no primeiro orelhão, liguei para o Cláudio, na hora que ele atendeu, eu falei, Cláudio, não precisa me falar nada. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Fique em paz. Mas não, fica tranquilo. Eu estava na rua lá, pegou fogo. Brasília foi feita para isso, né? Pega fogo. É só uma questão de tempo. Aí eu falei, fica tranquilo. Desliguei o telefone, fui de ônibus, dirigi louvor. Eu estou falando coisas que eu fiz, eu não sei se eu faria hoje, querido. Entenda bem. Eu estou falando com certo temor aqui. Eu não estou falando que eu... né? Mas era um momento tão de Deus, tão forte nessa terra. De um avivamento, uma presença, que isso era, para mim, um carro. Só porque era tudo que eu tinha. Aí, ele não falou nada para mim, ninguém falou, ninguém me deu satisfação. Nenhuma. 6 meses depois, eu estava em casa com a minha mãe, já tinham vindo do Rio, sem passear comigo. Era um domingo. Uma coisa interessante, ninguém me falou nada. Paulo, vamos fazer assim, assado. Para mim estava perdido, acabou. Aí, 6 meses depois, eu estava em casa, ouço uma buzina, vou lá fora, uma Brasília linda, toda pintada, reformada, né? Parece aqueles lata velha de programa de televisão, né? Que revive um carro. Eu não esperava aquilo. Os irmãos se reuniram, consertaram o meu carro. Eu, às vezes, queria ser como aquele Paulo daquela época era. Porque eu só queria Deus. Eu não fiquei murmurando, ninguém ouviu uma murmuração de mim. Eu não causei problemas para Deus. Aquela Brasília me levou na minha lua de mel quando me casei, alguns anos depois. E era tudo que eu tinha. Você entende como é que, às vezes, deixar o Espírito falar contigo pode evitar um problema de relacionamento, uma briga de família, escalar. O que Paulo fala lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, 18, ele fala assim, no que depender de vós, né, fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Se for possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. É uma outra versão fala. No que depender de nós, querido. O que depender de nós já é 99% das coisas. Porque é a hora que você não precisa causar um problema. Não murchar a alegria de um ambiente, porque você vai murchar a alegria de Deus. Não fazer algo que magoe o teu líder, os teus pais, a tua esposa. Isso se aplica na igreja também. Ao longo dos anos eu vi
assim, vidas às vezes entristecendo pastores por coisas pequenas às vezes. Claro que é muito complexo. Mas eu lembro que eu vi aquilo e eu falei, eu vou fazer o possível na minha vida para não causar problema também na igreja. Eu vou fazer o possível também para não causar problema na minha família. Eu vou fazer o possível para não causar problema no meu trabalho. Ah, mas é aquele que não leva desaforo para casa. Eu sou assim, querido. Você não vai levar só o desaforo. Se você agir assim, você vai levar o desaforo, vai levar maldição, vai levar... Deus vai ter que parar o que Ele está fazendo na tua vida para cuidar disso. Atraso. É uma coisa tão natural, né? Algo tão natural que a gente está falando aqui hoje. Mas ela tem reflexo na nossa vida espiritual. Deixe que o Espírito Santo te traga maturidade, te traga visão, te traga o senso correto de justiça. Se você se relacionar com o Pai, você vai pensar como Ele. Amém? Eu queria agora que você ficasse em pé. Novamente, querido. Às vezes eu olho para trás, para aquele Paulo lá de 87, e queria ser como ele em algumas coisas. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para deixar que Deus trate nosso coração. Eu queria pedir que você curvasse a cabeça agora. Comece a se apresentar diante do Senhor. Senhor, eu não quero ser como aquele segundo filho daquele homem. Eu quero ser maduro. Eu quero ter noção de que o que o Senhor tem é meu. Que eu não tenho que me preocupar com algo que eu perdi. O teu apóstolo Paulo também ensinou que... Por que a gente não sofre às vezes a injustiça? Porque temos que levar coisas a tribunais humanos que poderiam ser resolvidos com maturidade. Às vezes somos tão imaturos, meu Deus. Às vezes falta ouvir o Teu Espírito nos guiando com mansidão. Às vezes falta tão pouco para evitar um problema, para reatar uma amizade ou um laço familiar. Falta entender que o Senhor é maior que tudo isso. Fale com o Senhor, querido, enquanto cantamos esse cântico. O resumo do que aprendemos hoje é: se estivermos em unidade com o Pai, gastando tempo com Ele, investindo tempo com Ele, todas essas outras coisas virão. O sentimento correto de justiça, a visão correta, o entendimento do que já temos, a alegria de se alegrar com que o Pai se alegra, o amor pelo irmão, porque também é filho do mesmo Pai. Então a chave, querido, é em 2023 crescermos no tempo que passamos com o nosso papai. Amém? Fala para o teu irmão, não cause problemas para Deus. Amém, queridos? Que essa palavra nos alimente em 2023. Nas festas de Natal é uma boa oportunidade de exercitá-la. Fim de ano, Natal, família reunida, nem todos ali convertidos. É uma hora de exercitar isso que foi dito.